Olá fotógrafos e não fotógrafos, eu sou o Francisco, mas podem me tratar por Frankie e sejam bem-vindos ao canal Visuals by Frankie. Desde já, peço que subscrevam o canal, ativem o sininho e passem nas minhas redes sociais, os links estão aí em baixo. Portanto, eu hoje venho-vos falar da fotografia, mais concretamente venho dar dicas para iniciantes ou para pessoas que querem ingressar no mundo da fotografia, portanto vamos lá. Portanto, eu hoje venho falar sobre 4 tópicos relacionados à fotografia. Venho falar sobre o triângulo da exposição, composição, luz e ângulos. Começando então pelo triângulo da exposição, muitos de vocês devem estar a perguntar o que é o triângulo da exposição, porquê triângulo da exposição e não quadrado da exposição, círculo da exposição? É muito simples, triângulo significa 3, portanto, primeiro, velocidade do obturador, segundo, abertura do diafragma e terceiro, ISO. Portanto, começando então pela abertura do diafragma. O que é a abertura do diafragma? Muito simples. Portanto, vocês podem pensar na abertura do diafragma como se fosse uma persiana. Quanto mais vocês puxam, mais ela abre. Quanto menos vocês puxam, mais ela fecha. No mundo da fotografia é igual. Cada lente tem um diafragma, podem pensar como se fosse uma persiana. Quanto menor for o valor do diafragma, mais abertura vai ter. Quanto mais valor ela tiver, menos abertura ela vai ter. O que é que isso implica na fotografia? Imaginemos que vocês estão a fazer uma foto a um produto. Vocês têm aqui a garrafa. Vocês têm um cenário todo por trás, por exemplo, vamos dizer um café por trás, e vocês não querem que isso apareça, querem que fique aquele desfoque bonito, o famoso buquê, que vamos explicar nos próximos vídeos se vocês quiserem. Vocês têm que pôr a abertura menor possível. Portanto, o que é que vocês têm de fazer para obter esse efeito de bokeh? O vosso fundo completamente desfocado. Vocês têm de ter uma abertura máxima, o máximo de abertura que a vossa lente conseguir. Normalmente as aberturas começam em 1.2, 1.4, 1.8, 2, 2.4, 2.8 e por aí vai. Portanto, quanto menor o valor for, mais focado o objeto vai ficar e mais desfocado o fundo vai estar. Claro, e depois vocês têm que regular no anel do focus da câmera, vocês têm que focar o vosso objeto conforme vocês quiserem. Se vocês quiserem tudo bem focado, imaginemos que vocês agora estão dentro de um estúdio a fazer fotos profissionais a um produto e vocês querem ter o fundo focado também, ficar mais bonito ou até porque tem outros objetos por trás. Vocês têm que ter o maior número de abertura do diafragma possível para ele ser o mais fechado possível. O que é que isso implica? Implica que tudo esteja em foco. Imaginemos que vocês têm aqui um produto e depois tem uma pessoa atrás. E vocês estão a tirar uma foto. Se o produto estiver aqui à frente e vocês quiserem focar na pessoa, vocês têm que usar o menor número possível. Se vocês quiserem o produto e a pessoa em foco, é fácil, é terem o maior número de abertura. Passando então para a velocidade do obturador. Frankie, o que é a velocidade do obturador? Ainda não explicaste nada. Calma, já lá vamos. Para vos explicar mais facilmente, quando vocês estão a fotografar um jogo de futebol, há muita ação, há muitos movimentos precisos que são bonitos de se apanharem em vídeo ou em foto. Principalmente em foto fica muito melhor. Se eu tiver uma velocidade muito baixa, significa que o meu obturador vai estar aberto mais tempo. Vai entrar mais luz, vai entrar mais informação. O que é que isso implica? Os movimentos vão ficar desfocados e não vai dar para ter muita precisão nos movimentos que estamos a fazer. Imaginemos que eu estou a fazer uma foto só com a câmera, não estou com tripé, não estou com nada. Os movimentos que eu fizer vão ser apanhados. Vai ficar uma foto tremida, mesmo que vocês estejam o máximo focados possível, vai ficar desfocado porque há muito movimento. Portanto, recapitulando, se vocês quiserem fazer fotos de desporto ou assim, algo que tenha movimentos rápidos, vocês cranquem a velocidade do shutter. Quanto mais shutter vocês tiverem, mais definida a imagem vai ficar. Mas isso não se aplica a todos os casos. E passando para o terceiro e último ponto do triângulo de exposição, temos o ISO. É o ponto mais fácil de explicar. Pensem no ISO como a vossa luz. Quanto mais ISO vocês tiverem, mais a luz vai ficar estridente. Quanto menos ISO vocês tiverem, menos as luzes vão ficar estridentes e mais clean a foto vai ficar. Mas lembrando que nem sempre é bom vocês terem um ISO alto. Todos os fotógrafos aconselham a vocês terem o mínimo de ISO possível na maioria dos casos. Há casos em que é bom vocês terem um ISO alto porque dá aquele grão na fotografia que, dependendo do tipo de fotografia ou no ambiente que vocês tiverem, é melhor vocês terem um ISO alto para trabalhar o grão, ficar aquele grão mais aesthetic. Mas, se vocês não sabem trabalhar o grão, eu por exemplo ainda não sei muito bem trabalhar com o grão. É um bocado difícil vocês apanharem no início, mas acreditem que se vocês souberem trabalhá-lo, fica muito bonito. Portanto, vamos passar então para o segundo tópico da fotografia, dos 4 principais deste vídeo, composição. Eu não sou muito apologista de vocês começarem a compor as vossas fotos no início, mas isso vou deixar mais para o final. Portanto, eu vou dar 3 exemplos, o primeiro sendo proporção áurea. Eu vou deixar aqui um exemplo do que é a proporção áurea. Eu não sei muito bem como é que é de explicar, mas vocês apenas precisam de olhar para esta foto para ter uma ideia ou pelo menos conseguir perceber do que é que se trata da proporção áurea. Já deste lado tenho aqui um exemplo da regra dos terços e aqui vou deixar 2 exemplos de cada lado
do que são linhas verticais e linhas horizontais. Não há muito o que dizer, cada foto é expressiva, dá para perceber o que é que cada uma quer transmitir para o visualizador da foto. Falando então do terceiro tópico deste vídeo, luz. Luz é os pontos mais importantes, não o mais importante. Portanto, no que se toca a luz, vocês têm dois tipos de luz, natural e artificial. Dentro da natural vocês têm duas opções. Vocês têm a luz e têm a ausência de luz, que é as famosas sombras. E eu disse isto porque há muita gente que pensa que é só ter boa luz e já tem uma imagem incrível. Estão muito enganados. A sombra também faz parte da fotografia. A sombra dá um carácter especial à vossa composição, porque a sombra é um motivo de mistério, deixa as pessoas curiosas e dá uma profundidade maior à vossa composição. Como vocês podem notar aqui pelos meus vídeos, eu tenho sempre uma luz principal na minha cara, tenho uma luz por cima de mim e a junção destas cria uma sombra bonita lá atrás. Vocês têm a cor roxa lá atrás, uma cor viva, têm a cor amarela na parede e têm a sombra ou ausência de luz. Na luz artificial não é muito difícil de explicar, vocês simplesmente têm de aprender a trabalhar bem os ângulos das vossas luzes, porque imaginem que eu tinha esta luz amarela que eu tenho aqui do meu lado direito, imaginem que eu tinha por cima de mim mesmo virada para a cara, ficava muito estridente e ficava horrível, sinceramente ficava horrível. Portanto vocês, tanto com a luz natural como a luz artificial, têm de aprender a trabalhar os ângulos da luz e conseguir compor uma imagem boa com sombras também, é muito importante. Portanto, passando então aqui para o último tópico, que são os ângulos, eu vou falar apenas de três. Vamos falar do wide, close-up e plano americano. Portanto, como diz o nome, o primeiro, ângulo wide. O que é um ângulo wide? É muito fácil, é vocês traduzirem a letra wide, amplo. É muito fácil. Vocês pegam numa lente abaixo dos 18mm, se bem que os 18 já é wide enough, mas abaixo dos 18 é muito mais bonito, todos nós sabemos. O ângulo wide é muito utilizado para landscapes, mas também pode ser usado em carros. Passando então para o close-up. O close-up pode ser feito de duas maneiras. Pode ser feito com o zoom no máximo de uma lente. A segunda maneira de vocês trabalharem o vosso close-up é com uma lente macro. Imaginemos que vocês têm aqui um produto, neste caso pode ser uma peça de malha, por exemplo, um tecido de malha. Vocês aproximavam a lente ao máximo, claro, dependendo da distância focal dela, aproximavam ao máximo e dava para vocês verem a textura do tecido. Vocês literalmente viam os fios todos entrelaçarem-se uns pelos outros e é muito bonito. Passando então para o último, temos o plano americano, que era muito utilizado para filmes antigos. Este plano americano tem uma mini história por trás. Antigamente, nos filmes americanos de cowboys, havia muitos realizadores a usarem este plano, em que consistia apanharem o subject, o vosso personagem, o vosso ator, da cintura até um bocadinho acima da cabeça. Para quê? Que era para quando os cowboys sacassem da arma da cintura, desse para ter aquele look mais cinemático. E daí surgiu o nome plano americano. Portanto, chegamos ao fim destas dicas de fotografia para iniciantes. Nós falámos sobre o triângulo de exposição, falámos sobre composição, falámos sobre luz e falámos sobre ângulo. Se vocês quiserem um tutorial mais in-depth, mais profundo sobre estes 4 pontos ou de outros pontos, porque fotografia tem muita coisa para onde lhe pegar, comentem aí em baixo, vocês estão livres para comentar o que quiserem. Eu só quero tocar aqui, outra vez no ponto da composição, para fotógrafos iniciantes. Não pensem muito na composição, vocês simplesmente pratiquem, vão fotografar, façam o que bem vos entender e não pensem muito na composição. A composição já é mais para um nível profissional, se vocês quiserem começar a levar a fotografia a sério. Vocês simplesmente treinem, é a chave. Portanto, já malta, não se esqueçam de subscrever aí o canal, vai-me estar a ajudar imenso. Sigam as minhas páginas de Instagram, vão estar aí na descrição. Portanto é isso. Have a good shoot.